Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da professora Eulália para compor essa mesa, mediar essas análises sobre Brasília, tendo aí o professor Rafael, que é um dos intelectuais negros de grande referência e importância para os meus trabalhos e pesquisas, e também a presença do professor Jefferson Tavares, aqui do Instituto de Arquitetura, cada um tecendo a partir, né, das suas metodologias, das suas referências historiográficas, as suas análises sobre Brasília. Eu convido o Jefferson para ficar aqui na mesa ao meu lado, mas a gente começa com o professor Rafael, que é graduado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Planejamento Urbano pela FAU, da UNB, e tem doutorado em Informações Espaciais no Departamento de Engenharia de Transportes pela USP. Fez pós-doutoramento em Cartografia Étnica no Museu Real da África Central. Foi o primeiro professor titular afro-brasileiro da UNB em 2015, e ele é professor pesquisador sênior do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação e do Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica da UNB. O currículo do professor Rafael é extenso, eu posso depois passar para que todos possam olhar, mas eu vou convidá-lo a começar a sua fala, e depois a gente compartilha aí a formação de um dos nossos maiores intelectuais na contemporaneidade. Obrigada, professor, pelo aceite. Obrigado a vocês, né? Uma palavra inicial de agradecimento mesmo, né? Eu acho que o melhor da academia, o melhor da universidade é a gente sair, né? Visitar as outras casas, visitar os vizinhos, visitar as vizinhas, visitar, enfim, quem nos convida, né? E uma outra coisa que eu penso são as demandas da sociedade civil organizada, da qual a universidade não precisa mais ter receio, né? Então, nós estamos numa mesa, no 2023, para discutir tratar de quilombo na Casa da Arquitetura, né? Na Casa do Urbanismo. Isso é muito, muito relevante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem para refletir por que agora, né? Porque agora é um momento ímpar, né? Nós estamos num momento ímpar do Brasil, onde um novo projeto de nação está aí colocado, se desenhando, e acho que a academia, as pesquisas, fórum como esses, eventos como esse, têm um papel fundamental, enfim, para que haja uma evolução mais ampla, mais larga, no sentido largo mesmo da palavra evolução. Eu preparei uns slides aqui para exibir, para ajudar na conversa, né? Então, nessa conversa dessa equipe maravilhosa aí do IAL organizando esse coló, esse evento. Então, enfim, é um prazer grandioso estar aqui, ao mesmo tempo a Joana Dark aí nessa condução, eu que agradeço, você está aí, assim como o meu colega aqui de mesa, o Jefferson, né? Gostei muito de saber dos trabalhos do Jefferson, vou ver aqui de perto agora. Bem, deixa eu ver aqui como é que eu abro aqui, não fizemos um teste, foi aqui a apresentação, uma palavra de licença aí, ancestralidade, de licença, não só essa Brasília, como eu falei antes, essa Brasília do agora, tem 60 e poucos anos, mas uma licença um pouco maior nesse Brasil ancestral, nesse Brasil quilombola, que é os primeiros territórios de resistência da nação. Então, vamos falar um pouquinho de governança no território afro-brasileiro e essa mentalidade colonial que permeia ainda muito, né, a nossa nação. O que eu vou falar aqui tem a ver com o projeto Geografia Brasileira, projeto GeoAfro. Tocamos ele há um tempo, ele no Centro de Cartografia da UNB, e nesse momento nós estamos no Centro de Estudos Afro-Orientais, na UFBA, com uma parceria técnica, estamos tocando aí umas pesquisas por aqui. Eu trago aí essa imagem inicial, que é uma imagem que traz a cara do Brasil, né? Nós vivemos no Brasil uma apartheid real, na ocupação do espaço, como o espaço desigual. A espacialidade brasileira, ela é reveladora do quanto nós ainda somos separatistas. Existe uma fronteira rígida
muito bem definida entre o quê? Não é só classes sociais e poder econômico, é, sobretudo, as territorialidades divididas, as territorialidades que incluem e que excluem. E aí nós temos o quê? Logicamente, territórios distintos no Brasil. Não tem como falar em um território mundo, em um padrão territorial no Brasil, quando nós temos várias lógicas espaciais. Isso é algo dessa casa, do urbanismo, é algo da arquitetura. Então, nós temos no Brasil o quê? Espaço formal e informal, dados sistematizados, dados estimativos, endereço padrão, endereço aproximado, geografia oficial, cartografia colaborativa. Então, nós vivemos sempre esse binômio, né? E isso nos leva a refletir que Brasil é esse? São Brasis distintos. Brasil visível, Brasil invisível, Brasil oficial, Brasil oficioso, Brasil que existe, Brasil que não existe, Brasil que eu gosto, que eu não gosto, Brasil aceito, não aceito, Brasil branco, Brasil preto, Brasil desenvolvido, Brasil atrasado. E aí? Os séculos estão passando e nós convivemos sempre com esses dois Brasis. E a gente tem que se perguntar, parar e perguntar por que e para quê a nação continua resistindo e não querer ver e nem querer dar lugar a um Brasil real. O território é o grande revelador desse Brasil. Por que a gente não consegue olhar para esse Brasil real, esse Brasil de matriz africana, que não tem como esconder, que não tem como maquiar e deixar invisível, porque ele é real, ele é um fato na existência, ele é um fato no território. E aí o Brasil tem um lugar de destaque nesse processo, nessa diáspora maior, ligando o continente africano como epicentro do mundo, a Europa moderna e a América, o novo mundo. O Brasil, a posição do Brasil é extremamente reveladora. E o Brasil foi o quê? A nação mais escravocrata ao longo desses 5 séculos. Algumas estratégias jurídicas e geopolíticas do Estado escravocrata foram fundamentais para a implementação, de fato, de uma política de esquecimento e de exclusão, no sentido largo. Se a gente olhar as 7 constituições, nós temos 7. A última Constituição, 1988, 30 e poucos anos, portanto, é a única Constituição cidadã, é onde a palavra quilombo aparece. Todas as constituições anteriores, a palavra quilombo nunca apareceu, estamos aqui desde o século XVI. São constituições com fundo eugênicos, com fundo preconceituoso explícitos. O Brasil, em uma parte grande, o Estado brasileiro ensinou e ainda continua ensinando racismo. Quem é aceito, quem não é aceito. Quem é permitido entrar, quem não é permitido entrar. Os compêndios escolares estão recheados de pegadas de segregação e de estereótipos. E aí, o Estado moderno do Brasil continua tendo como pilar fundamental esse racismo, que a gente pode dizer institucional, né? E cria mecanismo de várias formas para não tornar público essas verdades desse sistema escravocrata contemporâneo que vivemos. Uma das coisas é o Estatuto da Igualdade Racial, que pouquíssimos anos. Então, nós esperamos quantos séculos para ter o Estatuto da Igualdade Racial? Rafael, Diga. você não está passando a tela aqui para a gente. Ai, gente, aí está tendo parado problema. Na primeira ainda. Não, devia ter falado, já tinha passado. Então, eu estou agora aqui na... Eu botei no automático, né? Eu botei no automático, justamente para não me preocupar com isso. Uma pena, eu não vou voltar. Aqui, esse slide aí é um slide que mostra a dinâmica da formação territorial brasileira, né? Agora saiu a apresentação. Como? Agora a apresentação saiu. Ela, para mim, continua. Não sei. Eu vou dar um stop, então, aqui. Que pena. Eu achei que eu era o último, né? Não estava nem preparado para apresentar agora. E aí não teve filme, teve tudo, então muitas alterações também podia ter sido avisado. Eu preciso de enfim, dar um stop aqui, um ESC, sair, voltar aí e reiniciar no slide que eu estava, aqui da formação territorial brasileira. E do slide atual. Vamos ver se vai agora. Está aparecendo o que aí? Constituições? Nada. Nada. Só você. Tem que escolher a janela. Porque eu não escolhi a janela, tá certo.
Está aparecendo aí um slide de constituições brasileiras? Tá. Tá. Eu vou explodir ela. Não coloca no automático. Esse slide de retoma aí são as 7 constituições brasileiras com fundos eugênicos. Dá para destacar algumas coisas relevantes. A palavra cartografia aparece nos anos 60, na Constituição Militar. A palavra geografia aparece dos anos 50. A palavra terra e território está presente em todas as constituições brasileiras. A palavra quilombo, como eu disse, aparece na última Constituição, ou seja, ela levou 5 séculos para aparecer na Constituição brasileira. Um outro dado que eu acho que é importante é que o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, ele esperou 123 anos, ou seja, da Lei Áurea, para ser assinado. Ou seja, o Brasil tem uma reparação secular e tem feito muito pouco. E quando faz, ele faz dessa forma tardia. E se a gente pensar o que é desse estatuto que está sendo implementado, nós vamos ver vários ruídos nessa direção. Essa sequência aí de imagens agora, qual é a imagem que está passando aí agora, por favor? É uma imagem do Brasil colonial. Da Constituição. Não passou. Eu passo aqui, ela não passa. Aí tem um problema, deixa eu ver se ela passa aqui. Deixa no manual, professor. Estou tentando resgatar aqui. Tentando resgatar aqui o manual, mas estava tudo certinho. Agora isso, é melhor assim. Isso, agora tem uma falando sobre o Estado moderno do Brasil. Uhum. Aí vai essa sequência do... Agora a formação territorial. A formação territorial brasileira, aí não vai dar para passar a dinâmica, é uma dinâmica que mostra toda a formação territorial do Brasil. Vou passar aqui, é uma imagem do Brasil colonial. Essa imagem é muito interessante, é uma imagem de Recife, metrópole colonial, junto com Salvador, dividiu durante alguns séculos a relação geopolítica de poder no Nordeste brasileiro, né? Casa Grande e a Senzala. E aí vale a pena dizer que a estruturação das cidades brasileiras, muitas delas, bebe ainda de uma herança colonial, né? De uma herança que bebe dessas referências, porque o Brasil tem uma resistência em mudar. A estrutura oligárquica brasileira, ela é fundamental para a gente entender isso tudo, né? Uma parte dessas ordens são ordens que se batem no território, mas são ordens jurídicas também, ela se bate a partir de uma oligarquia que continua ainda estruturada no sistema brasileiro. Do ponto de vista urbanístico, vale a pena lembrar que algumas dessas metrópoles coloniais, estamos falando aqui de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, estou sendo aqui 4 exemplos. Todas essas cidades passaram por reformas. No caso do Rio, dá para ver muito bem os aterramentos, alguns deles expressivos e significativos do ponto de vista da diáspora, como o caso do Valongo, que precisou reaparecer em um acidente de uma obra, né, alguns anos atrás, o Brasil fazendo, ações para os Jogos Olímpicos que seriam aqui. Quantos valongos mais existem em Salvador, existem na costa... na costa de Recife, entre Recife e Olinda, e outras cidades, São Luís do Maranhão, e outras cidades brasileiras que foram aterradas e que ocultaram parte de nossa historicidade da diáspora, né? Eu estou falando desse aspecto, mas existem vários outros. Centros de cidades que foram totalmente destruídos para dar lugar, entendeu? A uma nova ordem urbanística. O urbanismo sabe disso muito bem. Projeto Agaste, Doxiades e tantos outros que vieram acontecer aqui em cidade do Rio, como em outros, e que por trás dessa reforma urbana tem um massacre também de um Brasil africano que deixou de existir, foi invisibilizado. O Brasil, ele tem uma miopia, a gente tem uma formulação de uma dificuldade da nação de enxergar, né? Enxergar efetivamente o que está acontecendo. E, para isso, o óculos é uma boa correção, uma lente é uma boa correção. Às vezes parece que o Brasil botou uma correção, parece que botou uma lente, mas aí é frágil porque a miopia se mantém. O que é uma miopia? Uma dificuldade de enxergar a realidade, né? O Abdias do Nascimento, ele diz tem uma frase dele no seu discurso de posse no Senado, que eu gosto muito, né? Ele diz: tem sido uma perversidade útil às elites, dirigentes desse país, ignorar a questão racial, a discriminação não codificada,
Trata-se de uma estratégia eficaz de instrumento de poder, simular o racismo sob o sistema de pobreza, marginalizando milhões de patrícios e tentando encobrir mais um complicador nas contradições de um país rico e endividado, grande e faminto, belo e doente, que quer ser europeu a todo custo. Eu acho que o Abdias Nascimento foi muito feliz porque o Brasil continua na encruzilhada. Existe um pacto secular de isenção de responsabilidade. Quem é responsável pelo extermínio da população, da juventude negra nas cidades brasileiras? Quem é o responsável Nós temos territórios quilombolas de 200 anos, 300 anos, comprovadamente, e terem dificuldade de serem regularizados os seus territórios, as suas fronteiras, o documento jurídico que assegura a propriedade coletiva. Quem se responsabiliza por esse dano historiográfico, esse dano existencial territorial? Não tem. Né? Pelo contrário, temos um modelo de governança que faz tudo para isso não funcionar. Aí nós temos o quê? Alguns carimbos, né? Carimbos que são marcas para a manutenção dessa herança escravocrata sobreviver, se manter. O Brasil é profundamente profissional nisso, né? Todos esses slides têm animação. Eu acho que eu não vou ficar aqui tentando, porque são 30 minutos e o tempo é precioso. Eu sou do tempo, né? O tempo precisa ser respeitado e por uma questão mesmo de diálogo. Acho que poderíamos estar aqui com mais dinâmicas nessa conversa, né? Podia ter testado isso aqui todo. Uma pena. Esse é um mapa que mostra o quê? A trama do estereótipo, né? Como é que ele funciona. Até chegar no Brasil. Isso começa na Europa, começa com o continente africano, e o Novo Mundo reproduz isso, e o Brasil é o grande interlocutor desse processo de criar estereótipo para que a gente olhe para o continente africano, para que a gente olhe para as matrizes de referência na África de forma estereotipada, de forma preconceituosa, e isso está presente até hoje, né? Eu recebi, tem dois meses, no máximo, uma coleção de livros didáticos de uma colega da geografia, onde, pela primeira vez, alguns aspectos mais aprofundados foram tratados nesse sentido para minorar a construção dos estereótipos a partir da geografia, que, como a geografia, outras áreas do conhecimento que estão na formação escolar da nossa cidadania também ensinam preconceito, né? A desigualdade racial, ela tem uma matriz étnica dominante. A desigualdade tem uma matriz étnica dominante, e isso também está carregado de força, como os lugares no sistema, os lugares na sociedade, o lugar no território, ele tem uma significação importante para a gente entender essa desigualdade. Aquela primeira imagem que começamos aqui, a conversa que não foi exibida, é uma imagem de drone que mostra dois espaços fronteiriços que trazem essa fronteira rígida, né, do desigual. Tem algo importante para nós, que é o conceito de terra e território, que tem a ver um pouco com essa conversa aqui, com o fundo dessa mesa, né? A terra é vendável, a terra gera lucro. O território ele tem pertencimento. O território ele tem identidade. O território não tem preço. Qual é o preço de um território de uma comunidade indígena? Qual é o preço de um território cigano? Qual é o preço de uma comunidade tradicional ribeirinho da Amazônia? Como vai vender aquilo todo? Então, o Brasil não lida com isso, e, como falei, a nossa Constituição Federal, a palavra terra e território está desde os primeiros registros documentais oficiais, mas o Brasil não consegue resolver isso porque é o conflito entre propriedade, uso social do espaço, propriedade coletiva, propriedade individual, custo, quem paga, quem não paga, a propriedade. O Brasil não resolveu isso e é uma discussão de fundo profundamente colonial. No pensamento social brasileiro dominante, a terra dos negros não é aqui. A mesma deve ser na África, em qualquer lugar, mas bem longe daqui. Daí a dificuldade também desse pensamento social dominante em terra de quilombo, em terras de favelados, em terras de faveladas, em territórios que
a comunidade, a população brasileira está presente, não serem regularizadas, não serem legalizadas. Tem isso de fundo. Quase, talvez muitas vezes inconsciente, muitas vezes é consciente. Né? E qual é o fundo de medo? O fundo de medo é que os negros sejam proprietários. Como é simular essa realidade? Né? A população brasileira ser proprietária de fazendas. A gente já viu aqui algum Globo Rural com um fazendeiro afro-brasileiro, fazendeira afro-brasileira? Nunca existe. Observem, não tem nenhum Globo Rural na história do Globo Rural que apareceu um fazendeiro proprietário. Apareceu como serviçal, como trabalhador, como trabalhadora, ok, como produtor, no suporte, mas como proprietário vai ser um pouco difícil. Né? É uma boa pesquisa até para ser feita. Tá bom? Essa imagem aqui trata de dois Brasis. Eu gosto muito porque é o Brasil colonial, imperial, as regiões geoeconômicas, esse mapa aqui da minha esquerda. Ele trata o quê? Aqui eu tenho borracha, tenho café. Aqui eu tenho amarelo, Chapada Diamantina, miolo, Mato Grosso, ouro, diamante. Aqui São Paulo, café. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, café. Algodão, boiada aqui, pegando o Brasil, do litoral até... Então, esse é o Brasil produtivo, o Brasil produtor, que ainda está aí. Então, esse Brasil de agricultura industrial, ele não surgiu agora. Ele está aqui há 5 séculos. Essa estrutura de regiões geoeconômicas agrícolas, e aqui do lado eu tenho a estrutura da população brasileira atual, como é que a população distribui, eu vejo que tem similitudes. Ninguém precisa ser especialista em análise espacial para perceber que esses dois Brasis conversam. E aí, qual é o ponto de... a constatação básica? Tem uma estrutura de nação que ainda está profundamente marcada pelas heranças coloniais, imperiais, resistentes no território. Então, quando tem uma discussão como a do marco temporal da semana passada, o que está por trás dessa questão que tem de fundo o quê? A terra e o território como conceitos em conflito. Tem também de fundo a possibilidade de mudança dessa estrutura colonial, imperial, resistente em ter mudanças. O que significa os espaços rurais ser ocupados por outros povos tradicionais, no sentido largo? Esse paradigma não está no desenho de quem está no sistema produtivo, no sistema de poder. Então, são fundos geopolíticos que precisam ser lembrados porque eles estão vivos. Aqui é uma cartografia que fizemos dos mapas dos quilombos ancestrais. Né? E dos quilombos ancestrais, ele é importante por quê? Porque alguns desses quilombos ancestrais têm dificuldade de serem patrimonializados. Alguns quilombos ancestrais desses têm dificuldade de serem reconhecidos. Alguns quilombos ancestrais desses têm lugar ainda nessa cartografia aqui dos quilombos contemporâneos com as grandes áreas geoeconômicas do passado. Os quilombos não são poucos, os quilombos são muitos, o Brasil continua com dificuldade de reconhecer essa geografia, essa cartografia, para eles incomoda. O quilombo é passado, o quilombo não é presente, continuam resistindo isso, mas a cartografia está aí para mostrar que não são poucos, somos muitos. E que nenhuma estrutura quilombola está o quê? Está a solução para o Brasil. Aqui tem o quê? Sobrevivências, resistências. A carne, a galinha, a casa, o adobe, o pau a pique, o pilão sagrado das farinhas, o estoque, as trocas, tudo isso está aqui. Então, o quilombo é solução para o Brasil. O quilombo não é problema para o Brasil. Depende do paradigma, depende do ponto de vista. Então, o Mesquita sumiu do mapa por quê? Porque era um problema para a modernidade. E aqui, então, temos o quê? Os movimentos, sobretudo marcado por, hoje, todos os estratos sociais dos quilombos saem à rua, crianças, idosos, jovens, adultos, todo mundo, muitos ainda reprimidos pelo sistema opressor, o sistema não aceita, não quer, então os quilombos, apesar da visibilidade, apesar da existência, apesar da cartografia, continuam passando por isso, e só para dar um exemplo, aqui está a comunidade quilombola Mesquita, que é reconhecida e regularizada pela Fundação Cultural Palmares, mesmo assim, a placa oficial, o que acontece? Pichada. É um retrato claro de como o Brasil oficial trata, e a sociedade brasileira que exclui, trata os patrimônios, os territórios, as referências dos quilombos brasileiros, mesmo quando estão oficiais. É um caso como o do Mesquita. Né? O Brasil está nessa encruzilhada aqui. Temos o que? A diáspora, a dinâmica da diáspora, que ela é viva,
O Brasil do agora, com vários retornos, por exemplo, a globalização da capoeira, a globalização do candomblé, a globalização do maracatu, o Brasil anda exportando diásporas. O que o Brasil faz com isso? O Brasil lida parcialmente. O Brasil não sabe lidar ainda com isso. E aí nós temos problemas sérios no ordenamento do território, precário, inconsistente, segregador, porque o Brasil não consegue reconhecer e olhar para a territorialidade matriz africana de outra forma. Vou falar aqui rapidinho, isso aqui é o quê? É um modelo expressivo de como a nação brasileira tem tratado isso. Aqui podiam ser ministério, podiam ser secretarias, isso aqui podia ser isso em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal. Quem cuida da questão dos povos tradicionais? Quem cuida da questão quilombola? Ninguém cuida. Fica a parte da educação fica aqui, a merenda escolar fica aqui, a questão fundiária fica aqui, outro fica aqui, e ninguém se responsabiliza pela criança. E esse modelo faz com que, em Brasília, você não tenha um locus. Como resolver hoje a questão quilombola? Uma parte está no Palmares, outra parte está no IFAM, outra parte está no INCRA, outra parte está no Ministério da Saúde, outra parte está no Ministério da Justiça. E aí é esse modelo que a gente chama aqui o quê? Cama de gato. É o modelo de cama de gato. Esse modelo existe para quê? Para não resolver. E aí os séculos estão passando, os anos estão passando, e aí nós temos o quê? Uma situação real no Brasil, que são os dados, que já existe, a academia está colaborando, o IBGE tem alguns dados agora, mas ele chegou parcial, os quilombos temos mais de 6 mil territórios pela nação toda, todas as regiões do país, praticamente todas as unidades políticas. E aí a gente tem pelo menos 3 pontos que acho que é importante para uma alteração desse quadro. Um primeiro passo seria o quê? Os estados que se enriqueceram com a escravidão. Aí tem um ponto importante, que é a economia da escravidão. O Brasil demorou, mas as escolas de economia já estão olhando para isso. E sabe que a economia da escravidão vai trazer dados imensuráveis de como que o Brasil é rico, como é. O Brasil acumulou esse 1% da população rica, que vem de onde esse recurso do 1%? Uma parte disso vem da economia da escravidão. Alguns estados, como Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, são estados profundamente ricos a partir da escravidão. Isso precisa de reparação. Já tem sinais claros aí que o Brasil já está dizendo que precisa olhar para a economia da escravidão como reparo. Um outro ponto importante. Em 1872, houve o primeiro censo brasileiro que mostrou que 70% da população brasileira, naquele momento, do século XIX, era o quê? De africanos e africanas e seus descendentes. A Bahia tem um lugar particular, Pernambuco tem um lugar particular, o Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, quase que os mesmos. Esses estados de maioria de população afro-brasileira, de população africana, atualmente, eles precisam de ter uma prioridade na governança nacional, na governança estadual, na governança municipal. Os municípios mais pretos e os municípios mais pardos têm que ter uma atenção maior do Estado, porque aquela população está ali por algum motivo ligado à diáspora, não tem como desconectar. Então, esse município tem que fazer investimentos, tem que fazer políticas reparatórias, sobretudo referências estatísticas que até então não têm sido usadas no Brasil. Vou pegar um outro ponto para fechar, que é importante ouvir o meu colega. Aqui nós temos o seguinte: o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, alguns estados brasileiros aderem, outros não aderem, alguns parcialmente. A Bahia é o único estado pleno do Brasil. O que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial? Criar políticas reparatórias territoriais, de maneira que o Estado e o município valorizem, melhorem, traga à luz experiências de territorialidade quilombola como solução para aquele Estado, como solução para a nação. Isso aqui é um decreto, portanto, não é lei, então não é obrigado. Então, a gente tem aqui uma fragilidade geojurídica. Um outro componente é o que é o 20 de novembro. O Brasil... aqui são os municípios ainda do Sinapir que aderem. Nós temos apenas 2% dos municípios brasileiros com adesão ao Sinapir. E isso é um ponto que precisa ser visto, porque mostra o racismo institucional. 2% de municípios brasileiros aderem ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A significativa maioria, quase o que 98%, não adere. Isso é muito revelador, né?
Então, isso precisa ser olhado com mais propriedade. Para fechar, aqui o que temos os territórios quilombolas reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, o SINAPI, aqui nos estados, aqui o SINAPI nos municípios. Nós temos no Brasil um programa Brasil Quilombola de 2003. Ele foi extinto e voltou, e nesse bojo tem um selo quilombola, que seria a melhor solução para o Brasil, para valorizar, para agregar valor à produção quilombola, à economia quilombola, que é um fato. A economia quilombola não é. Em São Paulo, aí mesmo, onde vocês estão, aí não muito longe, tem soluções excelentes de comunidades quilombolas que devido à organização, já compraram carro, asfaltaram a via de acesso, criaram o galpão, criaram uma marca por causa do selo, e a economia quilombola é o que sustenta a comunidade e o envoltório dele, em volta dele. Então, quer dizer, os quilombos são solução para o Brasil, e a gente tem aqui o quê? A gente acredita que é possível um processo de implementação de política de Estado brasileira, que tem alguns pilares: reparação, compensação, restituição e reabilitação, né? Esse é o fundo. Os quilombos brasileiros, eles sempre estão precisando, e é algo que é irreversível, eles precisam ser vistos, eles precisam ser honrados, eles precisam de lugar, eles precisam de território. Precisam ser vistos com honra, ser visto com dignidade, ser visto com respeito. A honra é os antepassados. O Brasil do antepassado sobrevive no quilombo. E ter um lugar, esse conflito territorial de 5 séculos, o Brasil tem que resolver isso, porque senão ele não vai em frente. Né? É mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. Desculpa aí as questões técnicas, mas a questão técnica vem para isso. Eu tinha que conversar desse jeito. E aí, paciência, sem animação, sem recurso tecnológico, a tecnologia é frágil e está tudo certo. Muito obrigado.